Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do momento que você está acessando essa videoaula, né? Estou aqui mais uma vez agora para falar um pouco sobre literatura, tá? Vocês já receberam a apostila aí, né? E verificaram que o início dessa apostila, na verdade, traz aí um debate, uma discussão sobre o que é literatura, né? Diferente de português, pessoal, as aulas de literatura, elas são um pouco mais teóricas, né? Muita coisa para ler, interpretar, né? Não tem aquela coisa tão didática como a aula de português, o passo a passo para aprender um, para aprender outro, não tem isso. É uma aula mais reflexiva. Então a gente precisa estar com a nossa mente e o nosso coração aberto também, tá bom? Trouxe aqueles slides para facilitar o entendimento e, mais uma vez, reforçando o pedido do outro vídeo, não faltem a aula realizada pelo Google Meet. É um encontro ao vivo, todos os alunos presentes podem fazer com que a aula renda mais, né? O professor ele consegue atender mais a sua necessidade, tirar mais dúvidas e é a experiência mais próxima que a gente tem de uma sala de aula. Então, não deixe de comparecer, tá bom? Vamos começar a nossa aula de literatura. Beleza, gente? Então vamos lá. Entender literatura não é uma missão das mais fáceis, né? A gente tem certa preguiça de ler, certa preguiça de pensar em algumas coisas, tá certo? Eu prometo para vocês que a nossa aula de literatura ela vai ser a mais dinâmica possível, mas para isso eu tenho que contar com a colaboração de vocês, tá? As minhas primeiras aulas de literatura, eu sempre trago uma reflexão sobre a relação que a literatura tem com a história. E na aula de hoje nós vamos verificar isso também, tá? Mas antes disso, a gente precisa entender o seguinte. Alguém pergunta, professor, o que é literatura? Gente, a literatura ela não se explica, tá bom? Você não pode dizer uma definição da literatura, tá? A gente conhece o que é literatura e o que não é literatura. Só que não tem uma relação que vai explicando para a gente, né, as características de uma literatura, tá? Então, com calma, a gente vai tentar pegar aqui alguns tópicos para discutir e entender um pouco melhor sobre essa palavra literatura. Então, vamos para o primeiro slide, perdão. Vamos lá. Primeiro tópico, não há uma definição para a literatura, como eu falei para vocês. Tem como a gente distinguir o texto literário e o texto não literário, mas não tem um catálogo de definições, ok? As propostas literárias são consequências de acontecimentos históricos. Então foi o que eu falei para vocês, né? A literatura, ela anda lado a lado com a história, tá? Por exemplo, gente, vem para cá. Pessoal aí que acompanha aí os filmes da Marvel, os filmes de super-herói da Marvel, né, da Marvel. Tem aí a história do Capitão América. O Capitão América, ele é uma figura fictícia, né? Ele é uma obra literária, tá? Só que o surgimento do Capitão América é intimamente conectado a um fato histórico muito importante, que é a questão aí da Segunda Guerra Mundial, né? Em todos os filmes, desenhos, quadrinhos que trazem pra gente a história do Capitão América, vocês vão perceber que a criação desse Capitão América foi na intenção de derrotar o nazismo, né? Por aquelas atrocidades que acabaram aí gerando a Segunda Guerra Mundial. Então vejam vocês, a história, aquilo que a gente passou na história, acabou influenciando a criação de uma literatura, no caso a literatura do Capitão América. Tudo bem? Por isso que eu digo que literatura e história andam lado a lado, tá? Um outro exemplo que a gente pode citar é aquele filme sobre o filme Tropa de Elite, aquele filme brasileiro, né? Tropa de Elite 1 e 2. Esses filmes trazem pra gente um cenário sobre o tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro, né? E também a questão da formação das milícias, né? Aqueles grupos paramilitares que comandam determinada região, enfim. Toda essa obra, esse livro que foi até muito premiado, né? Um livro, perdão, esse filme que foi premiado, é um filmaço, né?
Toda essa história foi montada devido aí a um fato histórico, a um momento histórico que o Rio de Janeiro viveu tempo atrás, continua vivendo, né? A questão de segurança pública, a questão da consequência da falta de políticas públicas de segurança, né? Então a gente, quando vê uma obra literária, primeira coisa que a gente precisa associar é o contexto histórico em que essa obra foi inserida. Tá? A gente consegue entender muito do Capitão América sabendo um pouco da Segunda Guerra Mundial e vice-versa. Às vezes, eu conheço alunos que entendem coisa pra caramba da Segunda Guerra Mundial simplesmente por ser ligado nessa questão aí do Capitão América de super-heróis, né? Então, uma coisa leva a outra, tá bom, gente? Sabendo disso, a gente precisa identificar a diferença entre o texto literário e o texto não literário. Eu vou colocar um slide para vocês aí. Tem duas passagens, dois trechos, tá? Eu vou ler e a gente vai identificar qual deles é o texto literário e qual não é. Então vamos aí. Primeiro trecho é esse aqui, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, tá? E o segundo trecho é o seguinte, ó. Arara, nome de diversas aves trepadoras de grande porte, que se destacam pelo colorido muito vivo, em geral vermelho, amarelo e azul, e por falarem, embora não tão bem quanto os papagaios. Gente, a pergunta é a seguinte, desses dois fragmentos de texto que estão nesse slide, qual é o texto literário? Obviamente, fica muito claro para a gente que o texto literário é o primeiro, né? Pertence a uma poesia, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né? Agora, não dá para a gente explicar o porquê. Não é pela rima, não é pelas palavras, não é pela forma com que foi dito, mas a gente de alguma forma sabe que é literatura, que aquilo ali representa um texto literário, um fragmento de um texto literário. Já o outro que fala sobre as araras, né, é uma definição desse bicho, é um texto técnico, não traz reflexão para a gente, né, só traz explicação. Então, identificar um texto literário é a coisa mais fácil do mundo, tá bom? Vamos entender melhor aí. Próximo slide, vamos lá. Texto literário, gente, o que define um texto literário para a gente? Ó, ele possui uma função estética, ou seja, ele tem essa preocupação de ficar bonito, de ficar bem apresentável, né? De ter uma leitura melodiosa, essas coisas, ok? Recorre à função poética e emotiva, né? A fim de quê? De gerar reflexões ao leitor, né? Quando você lê uma poesia, você se sente um pouco mais leve, você tenta entender o que aquela poesia está querendo dizer para a gente, tá? Linguagem conotativa e polissêmica, ou seja, possibilita diversas interpretações daquele texto, não necessariamente é uma coisa só. Você entende de uma forma, o colega entende de outra, eu entendo de uma terceira forma, enfim, tem essa possibilidade de interpretações diferentes. E utiliza figuras de linguagem que mais à frente nós vamos entender o que é figura de linguagem. Por enquanto, vamos nos ater somente a esse conteúdo aqui. Tudo bem? Exemplos de textos literários: poemas, romances, contos, novelas, lendas, fábulas, peças de teatro, letras de música e aí tudo que for literatura. Beleza, gente? Ok. Vamos ver agora aqui o texto não literário, né? Os tópicos do texto não literário. É o texto da arara que a gente acabou de ler. Olha só o primeiro tópico aí, ó. Função utilitária. Já matou a charada inteira, né? Ele não tem a função de te causar uma reflexão, né? Ele é útil, ele é um texto técnico, ele é um texto de conhecimento, ok? Você precisa do texto não literário para saber de alguma coisa, se informar de alguma coisa. Ele é um texto útil, ok? E não reflexivo, tá? A linguagem é denotativa e clara, é uma linguagem objetiva, não procura ficar dando rodeios, ela tem que ser uma linguagem direta, ok?
E esses textos evitam utilizar figuras de linguagem para que não prejudique a compreensão do texto. Exemplos de textos não literários: temos notícias, reportagens, entrevistas, cartas comerciais, artigos científicos, livros didáticos, receitas culinárias, manuais, e estamos aí. Vem para cá. Vocês perceberam que nos tópicos que faziam referência ao texto literário, nós vimos uma palavra chamada linguagem conotativa, uma expressão, na verdade, linguagem conotativa. Enquanto no slide que falava sobre o texto não literário, nós vimos um tópico que era chamado de linguagem denotativa. E essa é a primeira proposta do bimestre, tá? Além da gente definir aí o texto literário, o texto não literário, a gente precisa também entender o que é linguagem denotativa e linguagem conotativa, tá? Os próximos slides vão pesquisar pra gente, vão mostrar pra gente, perdão, vamos lá. Olha só, gente, temos duas frases aí com uma palavra em comum, tá? A primeira frase é: ontem estávamos no bioparque e vimos uma cobra. A palavra cobra está em destaque aí, tá? Essa mesma palavra está presente na frase de baixo. Eu tenho uma sogra que é uma cobra. Vocês percebem a diferença de significados presentes na palavra cobra da frase 1 e na palavra cobra da frase 2? Evidente. Fica fácil para a gente entender que no exemplo 1 eu estou me referindo ao bicho propriamente, né? Eu falei a palavra cobra para insinuar o bicho, para identificar o animal cobra. Já no exemplo 2, eu utilizo essa palavra para fazer insinuações, né, pertinentes a características. Não quero dizer que a pessoa aqui em questão é um animal que anda se rastejando, não. Mas eu disse que, por ser uma cobra, a gente entende o que da palavra cobra? Perigosa, venenosa, traiçoeira, tá certo? Então eu peguei as características desse animal e atribuí a uma pessoa. Essa relação que foi criada nessa frase é o que a gente chama de linguagem conotativa. Na frase 1, a linguagem é denotativa, que é o que? É a linguagem real, é a linguagem literal, é o animal cobra em questão. Na frase 2, eu tenho outras propostas inseridas ao utilizar essa palavra e não indicar a presença do animal em si. Tudo bem? Olha os próximos slides, ó. Denotação. Emprego do sentido real, literal das palavras e expressões. Então, é o sentido primitivo. Na denotação, para você entender o que a pessoa quer dizer, basta você pegar a palavra, colocar no dicionário, o dicionário vai mostrar para a gente qual é o significado dela, tá? Na denotação, é importante a gente perceber que você consegue identificar o significado da palavra sem a necessidade de inserir essa palavra num contexto, tá? No primeiro exemplo, que eu estava no zoológico e vi uma cobra, né? O significado da palavra cobra, ele independe do contexto, na verdade, né? A gente sabe que cobra é aquele animal que se rasteja, enfim, tem venenosa, tem grande, tem na água, tem na terra, essas coisas, ok? Olha a conotação, gente. Emprego do sentido subjetivo, figurado das palavras e expressões. Então, é aquele significado agregado. Não é aquele significado primitivo, aquele significado fora do contexto, não. Para você entender o significado de uma palavra no seu uso conotativo, é necessário entender o contexto que esta palavra está sendo inserida. Do contrário, a gente pode ter infinitas interpretações. Tudo bem? Próximo slide. Exemplos de denotação. Com o intuito de não abrir margem para outras interpretações, muitos gêneros textuais utilizam a linguagem denotativa. Por exemplo, notícias e reportagens, bulas de remédios, manuais de instruções, textos científicos. Gente, olha só, presta bem atenção. Isso não quer dizer que toda e qualquer notícia e reportagem
vai utilizar somente de uma linguagem denotativa. Muito pelo contrário. Hoje, nunca foi tão comum como hoje a gente ver certas manchetes jornalísticas que trazem uma linguagem conotativa para poder despertar a reflexão do leitor, tá? Não é algo obrigatório, mas recorrentemente falando, é preferível utilizar em matérias jornalísticas, em textos e notícias, a linguagem denotativa, para que você não desperte interpretações equivocadas daquela matéria, tudo bem? Mas não é uma regra geral. Agora, bulas de remédio, gente, não tem como. Tem que ser linguagem predominantemente denotativa. Você não pode abrir brechas para interpretações equivocadas numa bula de um remédio, né? Então, toda linguagem que vai vir ali dentro dessa bula é uma linguagem que a gente chama de linguagem fria, uma linguagem informativa. Ela só está ali realmente para informar, para ensinar a gente sobre alguma coisa. Tudo bem? Vamos agora ver os exemplos de conotação. Proporciona interpretações abstratas que vão além do sentido real das palavras, ou seja, das definições que aparecem nos dicionários. Olha os exemplos que possuem textos de linguagem conotativa. Ó. Textos literários, mensagens publicitárias, charges e tirinhas e história em quadrinhos. Volta para cá. Da mesma forma, não é uma regra geral. Nós vamos encontrar histórias em quadrinhos que vão utilizar linguagem denotativa em boa parte da sua estrutura, né? Não é que seja proibido utilizar linguagem denotativa em uma história em quadrinhos, não é isso. Mas como é a proposta de uma história em quadrinho, ou de uma charge, ou de um texto literário, é despertar reflexão, muito provavelmente nós vamos encontrar um texto conotativo, tudo bem? Então, ó, deixa isso bem claro, tá? Não é regra geral quando utilizar linguagem denotativa e conotativa. Não existe isso. Você pode usar o tipo de linguagem que você quiser, só que tem que verificar os momentos. Para finalizar, gente, vamos lá. Se eles estão aí apaixonados, encontraram aí a pessoa amada da sua vida. E aí vocês vão escrever uma carta para essa pessoa. Vocês vão usar muito a linguagem conotativa. Vocês vão usar metáforas, vocês vão colocar textos associando a natureza, vocês vão falar da lua, enfim, né? A linguagem ela vai ser predominantemente conotativa. Agora vocês estão numa entrevista de emprego. Vocês precisam muito daquele emprego, paga bem, paga 15 mil reais por mês. Você viaja o mundo inteiro durante todo o ano ao emprego dos sonhos. Você não vai viajar utilizando linguagem conotativa para o entrevistador e entrevistadora, né? Ela vai te fazer uma pergunta e você vai ter que responder, né? Sem despertar margens para uma interpretação diferente. Então, numa entrevista de emprego, numa redação, às vezes, né, que passam na entrevista de emprego, você vai usar predominantemente a linguagem denotativa. Tá? Então não esqueçam, denotação sentido real da palavra, conotação sentido figurado da palavra. Muito fácil, né? Beleza. É só isso. Nossa primeira parte de literatura fica aqui, tá? Tem na apostila de vocês, unidade 1 e unidade 2 dessa apostila, página até 5, 4 ou 5, dá uma olhadinha aí, tá bom? E na próxima semana nós já temos aí agendado o início das aulas ao vivo pelo Google Meet. Então, não faltem que a gente vai tirar todas as dúvidas pertinentes dessa matéria aí, tá bom? Grande beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.